Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje ela tem uma pergunta que resume o nosso pensamento, resume o que ela nos quer dar sobre o tema desse domingo, sobre um tema que nós encontramos desse domingo, o céu. E é interessante porque o salmista faz uma pergunta assim: Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? Quem morará em vossa casa? Quais são as condições para se entrar no céu? Quem pode se dizer alguém que entra no céu? E é interessante porque o anseio do céu, ele está dentro de nós. É o coração que busca não somente o que os olhos alcançam. Ele quer aquilo que está em mim e nas coisas ao meu redor. Aquilo que compôs a mim e as coisas ao meu redor. Ele quer o autor que me desenhou. Ele quer o amor. Ele quer Deus. E sabe, por que eu quero o céu? Por que eu busco o céu? Por que meu coração busca por Deus? Porque eu vim de lá. Como disse, eu sou obra de Deus que é amor, e Ele me desenhou com o amor que é dele. Por isso eu tenho sede de ser aquilo que eu sou, filho de Deus. Eu tenho saudade de ser aquilo que eu sou. O pecado me feriu, me fez perder a condição me feriu a imagem e semelhança de Deus. Pois bem, quando eu estou diante de Deus, eu me lembro de quem eu sou. Longe eu tenho saudade de quem eu sou. Eu quero o céu porque eu vim de lá, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, a razão para perguntar, nasce disso aqui a razão para perguntar: quem entrará na vossa casa? E em vosso monte santo, quem habitará? A liturgia de hoje oferece respostas para essa pergunta. A liturgia de hoje oferece respostas práticas e com sentido para a nossa vida. Vamos às respostas que a liturgia oferece. Primeiro, ela diz que quem entrará na casa de Deus? Quem entrará em vossa casa e em vosso monte santo? Quem entra, quem recebe e acolhe a palavra de Deus como lei. E aqui é interessante, tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura, a menção que dizem esse receber e acolher a palavra de Deus como lei. Na primeira leitura nós ouvimos, neles, e aí está fazendo menção aos mandamentos, está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Na lei está a sabedoria e a inteligência perante os povos. Depois, na segunda leitura, a leitura de Tiago, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. A lei é perfeita, a lei que nos é dada, e vem de Deus. Nesta lei está a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Por isso, receber e acolher a palavra de Deus como lei é considerar os mandamentos e tudo o que Cristo ensinou não como uma carga humana, mas como um caminho que leva a Deus. E aqui já tem a primeira condição para entrar na casa do Senhor, como faz a pergunta o salmista. Para subir no monte do Senhor, a receber e acolher é acolher a palavra como lei, considerando não como um peso que me proíbe, que me restringe, mas como um caminho que me leva a Deus. Acolher os mandamentos, acolher o que Cristo ensinou como caminho que leva a Deus. Uma outra resposta que também nós encontramos na liturgia de hoje é assim: quem entrará na casa de Deus? Quem subirá ao monte de Deus? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus como lei. Na segunda leitura nós lemos assim:
recebei com humildade a palavra que em vós foi plantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Depois, na primeira leitura, nós ouvimos: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Sabe, ouvir e praticar, aprender e viver. Esse é o caminho de quem quer entrar na casa de Deus, subir o monte de Deus. E esse ouvir, praticar, aprender, viver, são os nossos desafios no nosso cotidiano. E como é que eu lido, como é que eu ouço, pratico, aprendo e vivo a palavra de Deus, a lei de Deus? Guarda bem a voz do salmista, dizendo assim: pensar a verdade no seu íntimo. Eu primeiro preciso ouvir, aprender, pensar a palavra aqui dentro de mim, raciocinar, colher, meditar aquela palavra, pensar a palavra no meu íntimo. E o que significa para um cristão pensar a palavra no seu íntimo? Primeira coisa, significa refletir antes de agir, fazer de refletir, desse gesto, de refletir antes de agir, um hábito cada vez mais firme na nossa vida. O que significa ouvir e aprender, viver, ouvir e aprender, praticar e viver? Significa ter um sério desejo de procurar a Deus mediante a oração e os sacramentos, pedindo que Deus ilumine a inteligência e fortaleça a vontade, para que eu haja conforme essa lei que eu estou pensando, que eu tenho dentro. O que significa ouvir, praticar, aprender, viver? Significa para nós também ser sincero, ser honesto com Deus, ser plenamente sincero perante nós mesmos, perante Deus, perante o nosso confessor ou orientador espiritual. Ser sincero. É próprio de mim, pecador, ter medo de contar o problema que eu passo, e eu vou procrastinando isso até que vira uma bomba. E normalmente isso acontece com pai e mãe, né? A bomba normalmente, o filho e quem já foi filho sabe, pai e mãe também já foram, a bomba ela já chega com o pavio queimando, para nós padres não é diferente, e a pessoa diz assim: resolve, como se eu tivesse que apagar o fogo antes da bomba estourar. Pai e mãe não sabem o que fazer, padre não sabe o que fazer, não tem resolução. Eu normalmente, quando acontece isso, sugiro a pessoa: deixa estourar. Depois a gente junta, faz um mosaico e cria uma nova peça dessa história. Porque é curioso como não ser transparente, sincero, na hora em que a situação tem tamanho para ser resolvida, como não fazer isso, cria um problema maior depois. Ouvir, praticar, aprender, viver, como disse no início, refletir, ter a sério o desejo de procurar a Deus, é ser plenamente sincero conosco, com Deus e com aquele que vai nos ajudar, e é também pedir ajuda, pedir conselho, tendo a quem tem conhecimento e graça para me impulsionar para Deus. E aqui é interessante pensar, ir a quem vai me impulsionar a Deus. E aqui a gente precisa vencer um mau hábito. A gente quando quer refletir algum tema difícil, via de regra a gente procura quem concorda com a gente. Mas isso não resolve o problema. Nessa hora, parece que aqueles que têm uma objetividade e têm uma graça particular e têm ciência, parece que são esses os que nós devemos procurar. Pode ser que aquilo que dizem funcione como lança em nós, mas provocam para Deus. E esse é o desafio. Pedir ajuda para impulsionar para Deus.
e não para ficar retraído nas próprias opiniões. Então, a segunda resposta sobre quem entrará é ouvir e praticar a palavra de Deus como lei, pensando a verdade no íntimo. Uma terceira resposta que a liturgia de hoje nos dá também é o desafio de purificar o coração, vivendo a palavra de Deus como lei. Ouçam o que diz o Evangelho. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. O que torna impuro é o que sai do homem, não é o que entra nele. E aqui, para entender essa ideia, preciso seguir uma lógica. Seguir a Deus é aprender a amar como Ele ama. O amor de Deus é um amor único. Eu não coloquei porque quis em mim, mas sou feliz porque eu tenho, porque Ele me ama imensamente. Seguir a Deus é seguir esse amor, aprender a amar, um amor único, original, um amor devotado a mim, a nós, um amor dentro que se torna parâmetro, critério, regra, lei. O desafio, então, nosso, diante desse amor, é não misturá-lo com nenhum amor. O desafio é não misturar esse amor a quem eu sigo com amores que o meu coração possa defender, se servindo do amor de Deus para pedir algo. Depois, quem segue Deus aprende a amar, e é de Deus enviar aquele que é chamado a amar ao campo do serviço. Amar o outro é o serviço. Lembra do que disse Jesus? Isto eu vos mando, amai-vos. Então, servir a Deus é o caminho onde o próprio Deus vai amadurecendo a nossa capacidade de ver sem precisar de fantasias, de ver sem medo a verdade. Vão nascendo, na medida em que vamos servindo, visões de mim e do meu rumo, do sentido que me dá prumo na vida, das fontes que me fazem forte. No serviço nós vamos experimentando isso. Maturidade, capacidade de crescer, de se adequar, de escolher o amor e permanecer com ele. Ser puro e amar a si e ao outro e ao próprio Deus é amar sem misturar amores a este amor que eu sigo e sirvo. O que é puro? É aquilo que não tem misturas. É não misturar o amor cristalino com cores que não vão dizer a transparência nem a beleza do amor de Deus. O que é puro e o que é impuro não deve ser procurado fora do ser humano, nas coisas exteriores, mas dentro do homem, na interioridade do coração. Isso diz o nosso arcebispo na homilia que ele faz hoje no folheto do Povo de Deus. Procurado dentro do ser humano. Agora, aqui tem uma questão. Se eu sou pecador e o meu coração é dividido, como é que eu vou procurar? Como é que eu vou procurar transformar? Como é que vai acontecer a pureza nesse coração que, via de regra, pendula para um lado ou para o outro e defende mais a si do que a Deus? Porque o pecado me apartou de Deus e eu criei um centro no meu coração, eu mesmo. Como fazer isso? Ali é preciso educar, formar a consciência. O catecismo nos diz assim: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá essa lei a si mesmo, mas ele deve obedecer essa lei. Essa lei que o chama sempre a amar e a fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz dessa lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem.
E aí talvez você se diga assim, mas padre, como é que eu vou formar consciência, a minha consciência? Como eu posso fazer isso? Como educar o coração para receber, acolher, ouvir e praticar a palavra, a lei? Uma primeira coisa é ter claro, se eu sei que esse amor é bom para mim, se eu sei que eu sou obra desse amor, como eu sei por causa da palavra e da fé que eu recebi, custe o que custar, eu vou ficar perto de Deus. E aqui é curioso como a história não educa, porque nós sabemos que isso é bom para nós, mas nós erramos tanto. Por quê? Se a história educasse, não teria havido uma Segunda Guerra Mundial. Se a história educasse, os homens não teriam criado a instituição da escravidão. Se a história educasse, nós lembraríamos do que não foi bem, não foi bom, e não repetiríamos, mas nós repetimos. Se a história educasse que corrupção faz mal, nós não teríamos o que temos. Não é um privilégio de brasileiro isso, é coisa do mundo. Custe o que custar, o que educa é ficar perto de Deus. Afastar-se dele é histórico, nos faz mal. Então queira ficar perto de Deus hoje e sempre. Porque se Ele me fez do seu amor, se inscreveu seu amor em mim, amar de verdade é aprender dele. Isso é uma questão de lógica. Se eu quero amar como sou amado, fico perto dele. Ficar perto dele, e aí faz de novo sentido, é ouvir, é acolher, é praticar a lei, é pensar a verdade no íntimo, é refletir antes de agir, é ter um sério desejo de procurar a Deus como aquilo que me realiza e me faz, é ser plenamente sincero nos desafios do que eu preciso para crescer, é pedir ajuda para crescer. Custe o que custar, ficar perto de Deus. Outra coisa que forma a consciência, ser família, ser comunidade, ser igreja. O Papa Francisco, citando um provérbio, dizia assim, um provérbio africano, ele diz assim, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E aqui é curioso, o que educa a criança não é somente a ciência que eu dou a ela. Então, não basta mandar a criança ao colégio. Tem que envolver a criança nos costumes, nos hábitos, nos valores que nós ganhamos como da nossa fé. Valores que são aprendidos não quando simplesmente eu digo que os valores são valores, mas quando eu vivo os valores com a criança. E aqui começa desde a família. A formação da consciência é um processo que se inicia de pequeno, que tem um papel fundamental da família, que tem um papel fundamental e irrenunciável, porque é de pequeno que o ser humano vai aprendendo a conceber o bem, os valores e vai evitar o mal. Por que é importante lembrar isso? Que forma-se consciência sendo família, sendo comunidade, sendo igreja. Convivendo, elegendo um convívio regular, para se apurar fraternidade nesse convívio. Sabe, é curioso pensar que, e aí muitas vezes a gente diz assim, eu vou convidar alguém para ir lá em casa. Ok, o que tem na minha casa que é atraente? A minha casa, meu marido, meu filho, meus irmãos. Quando eu vou chamar, em relação à minha paróquia, muitas vezes alguém diz, eu vou convidar você para ir lá na minha paróquia. Por quê? Porque lá é um lugar legal, é um lugar onde se encontra Deus. Uma paróquia é um lugar onde se encontra Deus, porque o amor é visto e vivido naquela comunidade. Paróquia não é balcão de self-service, de graça ou favores, não é cartório eclesiástico, é casa de relacionamento com Deus e entre os irmãos. Nesses lugares, todos somos responsáveis por viver o que educa o outro, a consciência do outro.
Cada um é responsável. E a formação da consciência deve acontecer na comunidade com cada um se esforçando para ser santo. O exemplo que inspira é o santo. O santo é a explicação do homem que acolhe Deus. E assim, segundo o rumo de Deus, vai seguindo a vida segundo o rumo de Deus. E aqui eu toco num perigo, né? Não segundo ideologias, partidos ou projetos de poder. E aqui eu faço uma ressalva. Cuidado, e aí não é uma questão de só fé católica. Cuidado com essa nefasta, malévola, degeneradora ideologia de gênero, que já está criando ondas até confundir e modificar a língua. Porque diz que ninguém nasce homem ou mulher. Isso é absurdo. Nós vamos pagar caro, nós, humanidade, vamos pagar caro por não reagir a este nefasto pensamento. Cuidado. E aí vai acontecer conosco, como aconteceu com Noé, que tanto chamou a muitos para a arca. Quando Deus mandou entrar e ele fechou a arca, veio o dilúvio e veio gente correndo. Abre, Noé, abre. Não posso porque não fui eu quem fechou. Vai acontecer como as virgens previdentes e as imprevidentes. Todas deviam ter guardado o óleo. O noivo chegou. As previdentes entraram com o noivo e as imprevidentes chegaram depois. O noivo disse: não vos conheço. Ah, mas aquela menina que entrou aí me conhece, fala com ela. Eu não vos conheço. A ideologia de gênero vai nos fazer pagar esse preço, a todos, ainda, se não frearmos isso com atitudes. Meus irmãos e minhas irmãs, e não formos comunidade como Deus nos pede, os santos que hoje Deus está formando. Lembre, santo não é, em primeiro lugar, uma imagem que eu trago para o padre abençoar. É uma responsabilidade de ser amigo de Deus e oferecer ao outro amizade com Deus também. Pois bem, o que eu posso sugerir a você como exercício de santidade, como um jeito concreto de colocar essa palavra em prática? Sabe, eu vou te pedir para você ser comunidade de um jeito muito concreto. Impulsione o outro para Deus, melhorando a si. Impulsione o outro para Deus, melhorando a si. Tenha a coragem de melhorar a si. Como, padre? Comece com um hábito. Pensar a verdade no seu íntimo. Se é do íntimo que nascem as impurezas, purifica teu íntimo com a verdade refletida e repensada, e ruminada, e recolocada no teu pensamento. Reflete antes de agir. Faz desse hábito, pensar a verdade, refletir antes de agir, um hábito cada vez mais firme. E sabe o que vai acontecer se nós impulsionarmos o outro melhorando a nós? Sabe o que vai acontecer se nós pensarmos a verdade no nosso íntimo, refletindo antes de pensar, antes de agir, e fazendo disso um hábito mais firme? Nós vamos aprendendo a acolher. Nós vamos nos purificando, vamos amadurecendo a capacidade de perceber a relação entre mim e o ambiente. Vamos dando respostas autênticas e sólidas, e não jeitinhos que nascem das nossas acomodações ou preguiças, das nossas buscas por vantagem pessoal. Nós vamos superar o egoísmo e ser mais felizes, porque fazendo assim, impulsionando o outro para Deus e melhorando a si, pensando a verdade no íntimo, refletindo antes de agir, fazendo disso um hábito, fazendo assim, nós vamos estar agora, com este gesto, abraçando o céu. Quem quer o céu, não comece amanhã. Abrace o céu agora com uma escolha por Deus, por pensar a verdade no íntimo, por refletir antes de agir, por impulsionar o outro com a santidade que Deus te pede. Amém.